BR começa hoje uma série especial sobre sustentabilidade. No primeiro episódio, o bem mais precioso do planeta, a água. O consumo mundial aumentou 6 vezes nos últimos 100 anos. E com o crescimento da população, há um sério risco de escassez hídrica em menos de 10 anos. A agricultura e a indústria são os responsáveis por quase 90% desse gasto. O repórter Gabriel Rodrigues mostra agora exemplos de projetos que investem em modelos sustentáveis. Ela é bonita de ver, melhor ainda de sentir. É refrescante, vital. Este líquido que na teoria não tem gosto, nem cheiro e muito menos cor, ainda assim tão discreto, é responsável pela vida na Terra. Cerca de 70% do nosso corpo é composto por água e ela também é a responsável pelo funcionamento de toda a estrutura corporal. Tanto que um ser humano consegue sobreviver apenas entre 3 e 5 dias sem beber água. Mas você já parou para pensar que, por mais que pareça existir abundância de água no planeta, essa fonte pode secar? O nosso corpo ele entra nessa relação com o planeta através da transpiração, através da ingestão da água, através dos alimentos que a gente ingere que precisa de água. Então essa troca nossa com o meio ambiente e vice-versa, ela é contínua. Prepare-se para descobrir números alarmantes sobre a sua própria vida. Estudos apontam que só para atender às necessidades básicas de consumo e higiene, cada pessoa necessita de 3.300 litros de água por mês. Seriam 6.600 garrafinhas de meio litro de água mineral, 220 delas por dia. Mas aqui no Brasil, esse número pode ser ainda maior e chegar a 400 garrafinhas por dia. De forma geral, pessoas e cidades consomem juntas 12% da água disponível. A indústria, incluindo o uso e a geração de energia, 19%. Já os outros 69% ficam por conta da agricultura, seja na criação de rebanhos e de cultivos aquáticos ou na irrigação de lavouras. Um simples pezinho de alface, entre o plantio e a colheita, gasta mais de 15 litros de água. Na tentativa de diminuir esses números, produtores rurais que atuam na região metropolitana da capital mineira têm investido na economia de água. A água é um recurso valioso, né? Cada dia mais a gente vai ter mais disputa por água. Então, se você elaborar um projeto de irrigação bem feito, usando a característica da cultura, a gente racionaliza o uso da água. Viemos até a fazenda Córrego da Areia, em Sarzedo, na Grande BH, para ver de perto essas mudanças. O Darlan nasceu e cresceu vendo a família plantar e colher hortaliças, mas também, vez ou outra, enfrentando problemas com o abastecimento de água na região. A gente tem muito problema aqui de falta de água, né? Essas mudanças do clima e tal, então vê a necessidade de estar economizando água, né? A solução veio de um jeito simples e, ao mesmo tempo, transformador. Tá vendo aí a lavoura? Cada metade dela é irrigada de um jeito. Desse lado aqui, o processo de irrigação das hortaliças ainda funciona no modelo antigo. Essa pecinha aqui, chamada aspersor, solta desse lado 10 litros de água por metro quadrado em 1 hora. Só que o solo não dá conta de absorver essa água toda e cerca de 20% dessa água acaba escoando morro abaixo. Já deste outro lado, onde o aspersor antigo foi trocado por um modelo novo, são apenas 5 litros de água a cada metro quadrado e isso durante 1h30, ou seja, meia hora a mais de água sendo jogada do que do outro lado. Enquanto com o modelo novo, após a irrigação, o terreno fica assim, úmido, sem poças d'água, do outro, olha só a quantidade de água indo embora sem utilidade. É água literalmente sendo perdida. Isso sem falar que ela leva embora parte do adubo da lavoura. Por essas e outras, usar o novo sistema é, além de ambientalmente melhor, também mais econômico. A gente economiza a água, né? Que já está bem escasso. Aí, segundo disso, a gente economiza energia, né? Que é um grande vilão aqui para a gente, né? Fica caro a energia. Você acaba economizando adubo também, porque o outro aspersor ele lava muito o solo, então você acaba tendo que aplicar menos adubo com esse novo sistema.
A consultoria e orientação para os produtores vem da Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas Gerais, a Emater. O Flávio é um dos técnicos que fazem esse trabalho e explica que são várias as formas possíveis para unir a geração de lucro e a sustentabilidade. Sempre tem um jeito diferente de economizar. Depende da cultura. O técnico da Emater de cada cidade, cada município, visita o produtor e avalia as condições, elaborando um projeto. Pode ser até projeto de cotejamento, de microaspersão, de aspersão. Economizando água, a água sobra para outras coisas, né? Até o uso humano. O que falta às vezes, talvez precisa sempre ter assim, financiamento, né? Porque para você mudar de um sistema para o outro, tudo vai dinheiro. Por isso que ainda não mudei tudo ainda, porque fica caro você mudar um sistema. O Darlan está fazendo a parte dele, servindo de exemplo para outros produtores da região. Mas e no caso das indústrias? Será que tem empresários pensando na preservação ambiental? Tem sim. Viemos até Alvinópolis, cidade com um pouco mais de 15 mil habitantes, na região central de Minas Gerais, conhecer uma empresa de cosméticos que já nasceu com essa pegada sustentável. Toda oportunidade a gente precisa trazer a natureza para a vida da gente. Então faz parte da nossa filosofia de vida. Antes da ISO 14001, antes de tudo isso, né, a gente já estava plantando, construindo as lagoas, a gente já estava preocupado em devolver para a natureza, mostrar a nossa gratidão por tudo que ela nos oferecia. Uma das iniciativas foi a construção dessa estação de tratamento de esgoto. Todas as águas residuais da fábrica, tanto o esgoto sanitário quanto de origem industrial, são tratados aqui na nossa estação de tratamento de efluentes. A nossa ET compreende um processo essencialmente físico e biológico, que conta com a ação de bactérias decompositoras que se alimentam da sujeira presente na água. Vamos entender o passo a passo desse processo? A primeira etapa desse tratamento acontece em tanques subterrâneos, onde as bactérias sobrevivem na ausência de oxigênio. De lá, o líquido segue para esse enorme tanque. A aparência não é boa, mas pode ter certeza que já já isso vai virar água limpa. Aqui é o reator aeróbio e esses motores funcionam 24 horas por dia, fornecendo a aeração, o oxigênio que as bactérias precisam para sobreviver. Em seguida, o esgoto segue para uma sequência de decantadores, que favorece o processo físico de separação da água limpa e da sujeira. Um processo complexo, mas muito bem executado, que termina nesses tambores azuis, em um sistema de filtragem desenvolvido aqui mesmo na empresa. Daqui, a água tratada segue para os rios em condições de abrigar vida e com qualidade muito superior ao que é exigido pela legislação ambiental brasileira. E todo esse processo sem a adição de produtos químicos. Ou seja, é possível que a indústria faça a própria parte. Quando a gente fala em sustentabilidade da água, ela está baseada em quê? Basicamente num tripé, né? Que seria, no caso, a conservação do meio ambiente, a conservação dos ecossistemas aquáticos, seria o uso consciente da água, entra justamente nesse momento, e a utilização de tecnologias que vão valorizar o reuso da água. Seguindo o modelo de negócio da empresa, que já une estética e sustentabilidade, esse espaço aqui vai na mesma temática. Além de super bonito, tem uma relação direta com a sustentabilidade e a Bárbara vai explicar pra gente por quê. Aqui a área no entorno da fábrica era um solo totalmente empobrecido de pastagem e bastante seco. E o projeto de gestão das águas teve como principal foco a preservação e a recuperação de diversas nascentes de água. Recuperar nascentes é proporcionar um recomeço. E essa é uma questão que está mais perto de nós do que você imagina. O que é a nascente? Quando a gente pensa no ciclo hidrológico, a água ela vai evaporar, ela vai condensar, ela volta para o solo, mas se o solo for impermeabilizado, como nós temos visto hoje, né, com asfalto, com cimento, essa água vai sofrer um deslocamento e ela não vai para a terra. Quando a gente tem uma área vegetada, uma área com cobertura vegetal, a água vai ser absorvida pela vegetação, vai fazer a irrigação, né, dessa vegetação e vai percolar também para o lençol freático, que é o que vai abastecer a nascente e fazer com que esse ciclo se restaure novamente. Daí a importância de também impedir o desmatamento e promover o reflorestamento. Tá vendo esse tantão de árvores no entorno da fábrica de Alvinópolis? Pois então. Milhares de árvores nativas e frutíferas foram plantadas aqui no entorno da empresa. E as frutíferas, além de fornecer alimento para os animais que encontraram aqui seu habitat,
também fornece um suco natural para a hora do lanche dos funcionários. A Terra é um grande ser vivo, tá tudo interligado. As mudanças climáticas são a prova disso. Sem água a gente fica sem alimento, sem água a gente fica sem... E é engraçado porque a gente vai ficar sem a produção de matéria-prima, sem a produção do consumo que a sociedade vive tanto por conta disso, né? Porque a água ela é necessária nos produtos que a gente não só consome, mas que a gente usa também. Então, quando a gente acha que a água não está acabando, mas se a água reduzir, será que a gente vai ter uma produção em larga escala de automóveis que a sociedade tanto deseja, como nós temos hoje? Para produzir um carro, se gasta 400 mil litros de água. A cada ano, esse consumo vai aumentar 1%. E é 1% uma pessoa, mas se a gente aumenta progressivamente o número de habitantes, isso também exponencialmente vai aumentar. De gota em gota, o copo fica cheio e derrama. Mas o contrário também é verdade. Se todo mundo economizar uma gotinha aqui e outra ali, juntos, a gente pode irrigar o jardim da transformação que o mundo tanto precisa. Na reportagem da próxima quarta-feira, vamos falar do lixo. Aquela ideia de joguei na lixeira não é mais problema meu, já era, hein? Vamos mostrar que somente com ações conjuntas é possível reduzir o desperdício de materiais, diminuir o consumo e esvaziar os aterros sanitários. Isso sem falar que alguns itens, como pilhas, lâmpadas e eletrônicos, precisam de um descarte específico. Você sabe qual é? Já viu que não dá para perder na próxima quarta, na série especial sobre sustentabilidade. Oferecimento Gerdau, brasileira de nascimento e mineira de coração.